cabeça, eu quero orar com você nessa noite. Espírito Santo de Deus, fica à vontade em nosso meio nessa noite. Que através dessa palavra o Senhor venha tocar em nossos corações. E como eu falei no início, que não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos. Espírito Santo, que nós venhamos estar prontos a te buscar cada vez mais. Espírito Santo, meu amigo, eu te peço, não nos deixa cair no comodismo. Não nos deixa nos acostumarmos com a tua presença. Não nos deixa nos acostumarmos com o nível que nós estamos. Mas nos incomoda, nos encoraja a buscar mais, a mergulhar mais, a aprender mais, a buscar mais tempo contigo. Que o nosso tempo de busca não venha ser o suficiente. Que nós venhamos estar dispostos a mergulhar ainda mais, te conhecer mais, aprender quem tu és de uma forma mais intensa. Que nós venhamos nos relacionar cada vez mais, Espírito Santo. Que os nossos afazeres e deveres não nos atrapalhem de estar na tua presença. Que os nossos afazeres diários não nos tirem da tua presença. É isso que eu te peço, Espírito Santo, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmão, acho que eu estava sentindo que a Kézia não ia conseguir ministrar hoje, porque eu estava assim no meu coração e eu acordei com esse desejo de orar, de buscar o Senhor. Enquanto eu estava orando, eu estava assistindo uma pregação e o Espírito Santo tratou algo comigo, sabe, falou comigo. Algo que o pastor Elias já tinha comentado na reunião quando estava conosco, que é o fato de muitas vezes nós estamos acostumados, a gente se acostuma com o que a gente faz, se acostuma muitas vezes com a presença de Deus, e às vezes o fato de orar se torna algo protocolar. Talvez o fato de ler a Bíblia seja mais no intuito de aprender do que de ouvir a voz de Deus através daquele livro. Muitas vezes nós nos acostumamos pelo fato de já congregarmos e já nos convertermos e estarmos todo culto, todo domingo, e aquilo se torna algo monótono. Ou nas quintas-feiras, quando a gente vai porque tem que ir, muitas vezes cansado, muitas vezes a mente não está ali onde a gente está, o corpo está ali, mas a mente está distante. E o Espírito Santo está me mostrando essas coisas, sabe? O perigo, a gente cai no comodismo. E Jesus, ele já nos alertava sobre isso há muito tempo atrás. Quando Jesus estava pregando aqui com os discípulos, ele previu, ou falou, profetizou muitas coisas que aconteceriam no futuro. E ele profetizou que na nossa geração essas coisas aconteceriam. E sabe que o maior perigo para um cristão é que aconteça com ele o que aconteceu com Sansão. Quando Sansão ele peca, né, a Bíblia fala que ele conta o segredo dele, que ele tinha com Deus para Dalila. Dalila corta o seu cabelo. Sansão ele não ficou com um desenho animado mais magro, não, ele não sentiu nada naquela hora. E a palavra fala que quando os filisteus estavam vindo, e ela acordou e disse assim: olha, os filisteus estão vindo, Sansão foge. E ele falou: não, certamente eu vou me levantar e vou vencer porque o Senhor está. E a palavra fala que quando ele foi utilizar a sua força, ela já não estava mais lá. Porém, algo terrível, muito mais terrível tinha acontecido antes. Não era a força de Sansão, mas a presença de Deus que já tinha ido embora da vida dele. E esse é o perigo, irmão, que acontece, ou que nos ronda, nós que estamos no meio evangélico. É muitas vezes a gente achar que o fato de ter se convertido, de estar no culto, é o suficiente, quando na realidade muitas vezes nós estamos distantes da presença e não percebemos. E quando é que a gente percebe quando a gente está distante? Quando a gente quer utilizar aquela unção, aquele poder, ou querer que as coisas aconteçam e elas não acontecerem. Muitas vezes a gente perde a presença, muitas vezes a gente perde a sensibilidade sem saber. Mas você sabia que o nosso relacionamento com Deus é semelhante ao relacionamento humano? Que o nosso relacionamento com Deus é semelhante ao relacionamento de casal, vou dar um exemplo. Tanto que Jesus ele fala: quando fores orar, ou quando fores me buscar, entra no teu quarto e fecha a tua porta. O que Jesus estava querendo dizer? Intimidade, irmão. Jesus ele pega, pastor Romildo, o exemplo de uma maior intimidade que existe entre um ser humano, que é a intimidade entre o marido e a sua esposa. Quando entra no quarto e fecha a porta. Sabe o que Jesus quis dizer? Da mesma forma que você leva aquele momento a sério, de estar com quem você ama, você tem que levar a sério, estar comigo. Da mesma forma que você prioriza, que naquele momento nada lhe atrapalha, naquele momento nada tira a sua concentração, da mesma forma tem que ser na minha presença. Do mesmo modo que você se prepara, que você deseja, que você quer estar ali, da mesma
você vai ouvir de várias pessoas a mesma coisa, que o amor não acabou da noite para o dia, que o casamento não acabou da noite para o dia. Vai se desgastando com o tempo, o relacionamento vai se acabando com o tempo. E quando é que isso acontece? Quando aquilo que você queria fazer, você já não quer mais. Quando aquilo que era prioridade para você, já não é mais. Quando aquilo que você fazia com alegria, você já não consegue fazer mais. Então, é nesse passo a passo que o relacionamento vai acabando. E por que eu estou usando um exemplo de relacionamento de pessoas? Porque muitas vezes é assim o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes o prazer que a gente tem em orar se torna uma obrigação. Muitas vezes o desejo que a gente tem em fazer se torna uma cobrança. Muitas vezes aquilo que a gente tem expectativa, que a gente contava as horas para estar, muitas vezes a gente conta as horas para acabar. Sabe, irmão? E o Espírito Santo tem me incomodado, sabe? Me incomodado a voltar ao primeiro amor. Voltarmos para o lugar onde não deveríamos ter saído. Ah, pastor, o senhor quer dizer então que o Senhor não busca o suficiente? Eu busco, irmão, mas eu compreendo e eu entendo que eu preciso buscar mais. Eu compreendo e eu entendo que eu preciso estar mais perto de Deus. Por quê? Porque quanto mais perto de Deus eu estou, mais eu me pareço com Ele. Quanto mais com o Senhor eu ando, mais eu me comporto como Ele. Quanto mais com o Senhor eu ando, mais eu falo como Ele, me visto como Ele, me porto como Ele. E o exemplo disso é Pedro. Quando Jesus foi preso, a palavra fala que Pedro estava de longe observando. E quando Pedro falou uma palavra, as pessoas falaram: ei, você é um seguidor dele. E mesmo Pedro negando, eu falo: não, você é idêntico, você fala igual, você se veste igual, você se comporta igual, você se porta igual. Ou seja, Pedro estava tanto tempo com Jesus que andava como ele, falava como ele, se vestia como ele, se comportava como ele. Então entenda a importância de estarmos na presença de Deus. E quando eu falo a presença de Deus, irmão, tire isso da sua mente de que eu estou falando a essas quatro paredes. Não, aqui nos reunimos para cultuar e adorar a Ele. Mas a presença de Deus tem que ser durante toda a nossa vida, durante o nosso dia a dia. E as pessoas lá fora têm se prendido a rótulo. Que rótulo é esse? Eu tenho Deus no meu coração. Mas Jesus fala lá em João 14: aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se ele me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Jesus estava dizendo: você realmente me ama? Então ouça e obedeça a minha palavra. Da outra vez foi com Pedro. Jesus chama Pedro no canto. Sabe que nessa passagem com Pedro, ele já tinha pecado. Pedro ele já tinha negado Jesus. Mas ali é que está, irmão, o amor de Jesus por nós. Ele não desiste. Eu e você podem estar o mais distante possível, mas basta um coração arrependido e Ele nos traz de volta para perto. Amém. Basta clamarmos a Ele e Ele ouve a nossa oração. Não precisa abrir, mas se quiser anotar, 2 Crônicas 7,14, a palavra fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Ei, Jesus está dizendo assim, ó, basta uma palavra. Qual palavra é essa? Me perdoa. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu reconheço que os meus caminhos não era o qual eu deveria estar, mas hoje eu quero me voltar para ti. E eu não falo isso, irmão, para pessoas que não se converteram, não. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão distantes de Deus. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não falam mais com Deus, mas não ouvem a voz de Deus, mas não oram como deveria orar. Às vezes está na igreja, mas no modo automático. Vai ao culto, senta, escuta a palavra, mas muitas vezes não sabe nem o que está fazendo ali. E isso não é um relacionamento. Muitas vezes nós cometemos o erro de querer que Deus faça parte dele, mas muitas vezes nós não fazemos a nossa. Quando a nossa vida com Deus é um relacionamento, Deus faz a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha. E qual é a primeira exigência, a primeira cobrança de Deus? A exclusividade. Ele quer ser o dono da tua vida. Ele quer ser o dono das tuas emoções. Ele quer estar no centro. Como assim, pastor? Que a sua vida gire em torno dele. Que
todos os pensamentos, desejos, vontades, sejam de acordo com a vontade dele. E Jesus, ele meio que previu ou predisse o que deveria acontecer, o que poderia ou está acontecendo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus? Amém. Aleluia. Deus está falando com você nessa noite, irmão. Aleluia. Aleluia. Mateus 24, 9, a partir do 9. Quem achou, diga agora, Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Aleluia. Ele achou tão rápido que deu nem tempo de tomar um copo d'água. Aleluia. Mateus 24, 9 diz assim: então eles vos entregarão para seres afligidos e condenados à morte. Sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor de muitos se esfriará. Porém, aquele que continuar firme até o fim será salvo. Aleluia. Sabe qual é o perigo do relacionamento? Quando o amor se esfria. Jesus, ele fala por conta do aumento da maldade. O que Jesus estava querendo dizer? As pessoas vão preferir os prazeres do mundo do que a ele. Essa aqui é uma palavra até dura, que é uma palavra que não tem se pregado em muitas igrejas, mas é a verdade. As pessoas, elas não querem Jesus, não é porque Jesus é mau, não. As pessoas entendem que Jesus morreu por ela. As pessoas entendem que Jesus as ama. As pessoas entendem o quanto Jesus é importante, o quanto é bom estar com Ele. As pessoas entendem isso. Mas as pessoas também entendem que para andar com Ele tem que abrir mão dos próprios desejos. Que para andar com Ele tem que abrir mão das próprias vontades. E o principal, para andar com Ele tem que abrir mão do pecado. As pessoas não querem mais abrir mão do pecado. Paulo fala que nos últimos dias vão ser terríveis. As pessoas vão ser mais amantes do pecado, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E é isso que o diabo tem criado, irmão. O diabo tem criado lá fora uma falsa ilusão. O diabo tem dado às pessoas coisas que tem hora para começar e hora para acabar. Mas a questão é, quanto mais o diabo dá, mais ele toma. Ah, pastor, mas o que eu tenho eu não perdi. É verdade. Você pode não ter perdido agora. Mas antes do diabo começar a roubar algo fora de você, ele começa a matar por dentro. Por que você acha que a maioria das pessoas que têm depressão são pessoas ricas? São pessoas que têm boa condição financeira. Porque elas acham que o dinheiro que elas têm é tudo, quando na realidade o dinheiro sem Deus não é nada. Quando na realidade tudo que nós conquistamos na nossa força, se Jesus não estiver envolvido, não é nada. Quando na realidade, querido, muitas vezes nós queremos estar num Titanic, quando na realidade só precisamos estar num barquinho, mas com Jesus lá ao nosso lado. Porque o Titanic com aquele tamanho afundou, mas um barquinho com 12 pessoas no meio da tempestade, só o pastor Jesus está lá. Não afundou não. Aleluia. Ou seja, independente do que conquistamos ou ainda vamos conquistar, o importante é Jesus estar presente. Por quê? Porque Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele impede que o mal nos alcance e o melhor, Ele cuida de nós por dentro. Conheço pessoas que fazem academia que por fora tem um físico estrutural, mas que por dentro tem depressão, por dentro sofre de ansiedade. Por quê? Porque foi o que Jesus falou, irmão. De que adianta cuidar de fora, mas dentro está destruído. De que adianta estar bem fora, mas por dentro está mal. De que adianta eu sorrir agora para você, mas na minha casa eu chorar. Entenda que quando Jesus ele vem para fazer a obra completa. Entenda que quando Jesus ele chega na nossa vida, irmão, ele não chega apenas para entrar, ele chega para reformular, ele chega para transformar, ele chega para restaurar. Eu conheço pessoas que sofreram depressão e hoje saltam de alegria. Eu conheço pessoas que eram presas na área das drogas, mas hoje dão testemunho e ajudam outras pessoas. Eu conheço pessoas que eram presas na área de vícios sexuais, mas que hoje foi liberta, é homem e uma mulher só. Mas por quê? Porque Jesus, quando Ele chega na nossa vida, Ele nos mostra que só precisamos de uma coisa para ser feliz. O que é, pastor? Dele. Muitas pessoas se afogam em vícios. Muitas pessoas se afogam em coisas do mundo porque tentam preencher algo que está vazio por dentro, quando na realidade esse vazio
toa quando ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar um igual a mim. Eu não vos deixarei só, eu não vos deixarei órfão. Vai vir outro igual a mim que vai cuidar de vocês. Quem é esse gestor? É o nosso amigo chamado Espírito Santo. Irmão, quando o Espírito Santo está, tudo muda. Quando o Espírito Santo está, o cenário pode ser o mais adverso, o mais negativo possível, mas a felicidade toma conta da nossa vida. É por isso que Paulo fala, a graça que excede todo entendimento. Por quê? Porque pode estar tudo ruim para mim, mas eu estou feliz. Por quê? Porque eu tenho Jesus. Pode estar tudo ruim para mim, mas eu estou em paz. Por quê? Porque eu tenho Jesus. Pode parecer que tudo está dando errado, mas eu estou em paz. Por quê? Porque eu tenho Jesus. Pode parecer que a morte vai chegar, que a destruição vai chegar, que o céu acabou, mas eu continuo em paz. Por quê? Porque eu sei que eu estou na presença de Jesus. E Jesus disse: aquele que obedece e pratica a minha palavra, esse não verá a morte. Aí você pode perguntar: mas estou conhecendo tantas pessoas que era crente e morreu sim, mas ele não estava falando da morte física. Um dia isso aqui vai acabar. Mas ele está falando da eternidade. Você já parou para pensar nisso? Que quando a gente morre, a gente não leva nada daquilo que a gente construiu, a gente não leva nada daquilo que a gente conquistou, mas as obras que nós fazemos para o Senhor vai servir como galardão para você. Então entenda que o diabo, irmão, ele está tentando prender as pessoas num cenário de que elas se doam, elas se desgastam, elas passam dias e horas trabalhando por algo que vai acabar. Conheço pessoas que vivem reclamando que trabalham o mês inteiro e o dinheiro não dura para conta um dia. Ou seja, se a felicidade dessa pessoa depende do dinheiro que ela ganha, ela não é feliz. Se a felicidade dessa pessoa depende daquilo que ela vai conquistar, ela também não é feliz. E eu já conheço pessoas que conquistou tudo que um ser humano queria conquistar, mas morreu infeliz. Por quê? Porque não tinha Jesus. Você sabe o que aconteceu? Irmão, isso me chamou muita atenção no enterro de Alexandre o Grande. A história conta que ele chamou seus 4 generais. Ele não teve filhos porque ele era homossexual. Então ele não tinha descendente. Então quem herdou o reino dele foi seus 4 generais. Mas ele chamou aqueles 4 homens e disse assim: olha, agora eu quero que junto com o meu caixão vocês enterrem todo o ouro, toda a prata, toda a chã que você puder colocar. E durante todo o meu caminho, durante todo o caminho do meu caixão até o túmulo, que vocês derramem meus bens e minhas joias pelo caminho. E os generais não entenderam o que ele falou e perguntaram: por que o senhor quer que a gente faça isso? E ele disse: para que as pessoas entendam que mesmo eu conquistando tudo, eu não vou levar nada. Que tudo que eu dei a minha vida para construir vai ficar aqui. E eu vou embora da mesma forma que vim ao mundo, sem nada. E esse é o resultado da humanidade sem Jesus, irmão. Você já parou para pensar que lá fora as pessoas vivem como um animal, pastor? Por quê? O que elas fazem? Nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Mas quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos dá um novo sentido de viver. A gente não é mais quem a gente era. A gente não é mais pessoas ruins. A gente se transforma em pessoas boas. Aquilo que a gente queria fazer de mal, Deus transforma em bem. Aquilo que a gente gostava de contender, de brigar, daqui a pouco a gente ama. A pessoa que a gente odiava, hoje a gente está orando por ela. O que é isso? É Jesus, irmão. É quando o Espírito Santo entra e faz a obra perfeita. Mateus capítulo 11, Jesus fala: vinde a mim, todos que estão sobrecarregados, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você sabia que muitas vezes esse fardo está sobre nossos ombros, irmão? E a gente não percebe. Muitas vezes, estando no caminho do Senhor, a gente coloca peso sobre nossos ombros e a gente não deveria carregar. Quando na realidade a gente só deveria entregar, ser feliz, confiar. Mas a gente se prende: eu ainda não tenho o carro que eu quero. Eu ainda não tenho a casa que eu quero. Eu ainda não tenho o emprego que eu quero. Eu ainda não tenho o salário que eu quero. Irmão, quando a gente tem um relacionamento verdadeiro com o Senhor, a gente entende que tudo isso é momentâneo, que tudo isso é passageiro, que a gente não depende disso para ser feliz. Por quê? Porque Jesus é o motivo da nossa alegria, Jesus é o motivo da nossa felicidade. Eu
Eu vim para aqui, irmão, hoje para falar para você que se a sua semana começar, você trabalhar todos os dias, chegar no final do mês, você trabalhar todos os dias, você receber o seu ordenado, você ter aquilo que você tanto lutou, se Jesus não estiver envolvido, não vai adiantar de nada. Porque de que adianta? A sua conta está cheia, mas você não tem psicológico para administrar, porque é Jesus que te dá isso. De que adianta você ter aquilo que você sonhou, você conquistar, você batalhar com o seu suor, mas na realidade, quando você conquistar tudo, você tem aquele sentimento de está faltando alguma coisa. Conheço pessoas, irmão, que passam por isso. Lidei com pessoas não só que chegaram na igreja, como no dia a dia, escola, faculdade, enfim. As pessoas, se você for perguntar para as pessoas do mundo se elas são realmente felizes, elas sempre vão dar um motivo para reclamar. Ah, mais isso, ah, mais aquilo. Mesmo que elas tenham tudo que a pessoa deveria ter, saúde, comida, família, uma casa, tudo, elas sempre vão estar reclamando de algo. Ah, mas eu não tenho isso, ah, mas eu não tenho aquilo, ah, mas está faltando isso, ah, mas está faltando aquilo, ah, porque o meu emprego, ah, porque a minha família. Mas você pergunta uma pessoa crente de verdade, que não tem quase nada nessa vida, mas já aceitou Jesus e tem uma vida com Ele, Ele vai dizer: eu não preciso de mais nada, eu já tenho tudo. Esse foi o segredo, irmão, do sucesso de Davi. Se você for para olhar, eu já até falei sobre isso, o rei Saul, o pecado dele foi muito mais leve do que o pecado de Davi. Mas Saul foi rejeitado por Deus e Davi não. Você já parou para pensar por quê? Irmão, Saul ele desobedeceu a Deus. Davi não só desobedeceu, como traiu o seu soldado e ainda mandou matá-lo. Fora diversos outros pecados que Davi cometeu. Mas ele não foi rejeitado por Deus, ele continuou como rei. E continuou sendo chamado de homem segundo o coração de Deus. Enquanto Saul foi rejeitado. Por quê? Você já parou para pensar o porquê? Primeiro, coração. Deus sonda o meu e o teu coração. Primeiro, Saul, ele, quando peca, ele vai lá, ele vai falar com o profeta Samuel, e ele pede para que o profeta Samuel ore para Deus, para que Deus não tirasse o reino dele. Mas quando o profeta Natan vai até Davi, fala o pecado de Davi, confronta Davi com o pecado dele, o que Davi faz? Senhor, tira-me tudo, mas não aparta de mim a tua presença. Você sabe o que fez Davi permanecer onde está até hoje? Quem entende, irmão? Até na linhagem de Jesus, Davi teve uma importância, porque Jesus é chamado o filho de Davi, o descendente de Davi. Deus prometeu a Davi que não ia faltar sucessor do trono para sempre. Então Jesus é o nosso rei, que reinará eternamente, mas ele é chamado de filho de Davi. Você sabe por quê? Porque certo dia Davi estava na sua sacada, no seu palácio, olhando assim e pensou: não é justo eu estar num palácio luxuoso, eu ter uma casa de luxuoso acabamento, eu estar aqui no luxo e no conforto, enquanto a arca do Senhor, a presença do Senhor está numa tenda. Não pode. O Senhor não pode estar abaixo de mim. Eu tenho que dar o meu melhor para Ele. A Bíblia fala aqui. E aí, essa atenção de Davi chamou a atenção de Deus. E Deus fez uma aliança com ele que dura até hoje e vai durar para sempre. Ei, irmão, talvez você esteja buscando algo na sua vida, talvez você queira algo novo em sua vida, mas onde é que Deus está para essa bênção poder chegar? Será que você está tendo a mesma atitude de Davi, dizer: Senhor, eu até quero, mas eu não preciso, eu preciso do Senhor. Senhor, eu até quero, mas eu não dependo, eu dependo do Senhor. Você já parou para pensar que talvez as coisas vão começar a chegar na sua vida quando você colocar Deus no lugar que Ele deve estar? Talvez você já parou para pensar que coisas vão ser destravadas na sua vida quando Jesus for o responsável por elas? Entende, irmão? Jesus ele fala: eu estou à porta e bato. E ele coloca uma condição: se você abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. Jesus não é mal educado, irmão. O diabo, se ele vê uma brecha, ele entra, destrói, acaba com tudo. Mas Jesus, ele não vai entrar na sua vida sem o seu consentimento. Ou melhor, ele não vai querer estar na sua vida se ele não for centro. Mas aí as pessoas têm ocupado o lugar de Jesus com outras coisas. E isso tem levado ela à destruição.
decisão. Por quê? Porque se eu colocar minha esposa no lugar de Jesus, um dia ela pode errar comigo e tudo vai se acabar. Se eu colocar o meu emprego no lugar de Jesus, um dia eu posso ser demitido e tudo vai acabar. Se eu colocar o meu dinheiro no lugar de Jesus, um dia ele pode acabar e tudo vai ser destruído. Se eu colocar o que eu tenho no lugar de Jesus na minha vida, pode se destruir, pode se acabar, pode não existir mais e tudo vai ser destruído. Se eu colocar pessoas no lugar de Jesus, elas podem errar comigo. Se eu colocar pessoas no lugar de Jesus, elas podem me abandonar. Mas se eu colocar Jesus no lugar que ele deve estar, as pessoas podem ir embora, o dinheiro pode acabar, o emprego pode acabar, tudo pode se acabar, mas ele vai permanecer ali do meu lado. Se eu colocar Jesus no lugar que ele deve estar, quando a doença vir, ele vai estar lá. Se eu colocar Jesus no lugar que ele deve estar, quando o diabo vir, ele vai estar lá. Quando eu colocar Jesus no lugar que ele deve estar, o desemprego vir, ele vai estar lá. A tempestade vir, ele vai estar lá. O mar vir, ele vai estar lá. E qual é a consequência de ter Jesus no barco? Se ele não acalmar a tempestade e fazer tudo acabar, de uma hora para outra, ele faz você andar sobre as águas. Se ele não abrir o mar para você passar, ele faz você andar sobre as águas. E se eu afundar, pastor, ele segura a sua mão. E se eu precisar, ele vai estar ali. E quando eu não tiver nada, ele vai estar ali. Você entendia que a mulher do fluxo de sangue, ela podia ser morta só por estar ali? Porque pessoas que tinham sangramentos eram consideradas impuros. Pessoas impuras não podiam estar no meio do povo, eles ficavam em lugares afastados. Então, se a gente parar para pensar, se alguém descobrisse ou ouvisse que aquela mulher estava sangrando, ela poderia ser morta ali mesmo, ser apedrejada ali mesmo. Mas ela entendeu que a única esperança da vida dela estava passando por ali. Aleluia. Ela entendeu que o único jeito, que a única forma que ela tinha era arriscando a própria vida. E ela não pensou duas vezes. A Bíblia diz que ela falava consigo mesmo: certamente, se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu vou ser curada. Então você percebe que não precisa de muita coisa, só basta Jesus estar. A palavra fala que ele dá ordem aos seus anjos para nos proteger. A palavra fala que ele afasta todo mal. A palavra fala que ele traz a cura, que ele traz o amor, que ele traz o renovo, que ele nos preenche. Então entenda que não precisa de muito, só precisamos dele. Porque tendo ele não precisamos de mais nada. Mas ele é tão bom que nos dá tudo. Ele é tão bom que a gente precisa apenas dele. Ele está e também nos dá tudo. E ainda fala que eu sei, lá em Deuteronômio, aí é o próprio Deus falando: os planos que eu tenho sobre vós. Plano de fazer prosperar, plano de fazer crescer, plano de ser feliz. Ei, Deus, ele quer nos fazer feliz. Mas para que ele nos faça feliz, ele precisa estar no lugar de centro da minha e da tua vida. E a mulher do fluxo de sangue, ela não se importou com os julgamentos, pastor. Ela não se importou nem com a vida dela. Ela disse: independente do que aconteça comigo, mesmo que eu morra tentando, eu vou tocar na roupa daquele homem. Era uma pessoa doente, provavelmente não tinha força física, debaixo de um sol de 45 graus, com uma multidão, e não era uma multidão tão grande que a Bíblia diz que Jesus não conseguia se mexer. Pedro fala: Jesus, a multidão te comprime. Comprimir é você estar aqui, ó, sendo levado sem conseguir andar. E aquela mulher rompendo, e só parou quando tocou. A palavra fala, irmão, que Deus ele procura por verdadeiros adoradores. Interessante. Sabe que eu sou uma pessoa na minha casa, você pode perguntar à minha esposa, que eu sou uma pessoa horrível de procurar. Eu não gosto de jeito nenhum de procurar. Quando ela fala: eu pego tal coisa para mim, eu pergunto: da onde? Aí ela fala: sei não, procura, pronto. Aí eu fui do mundo para mim. Eu não gosto de procurar. Eu não tenho paciência para procurar. E para a gente procurar algo, é porque não está visível. Quem concorda comigo? É porque não está assim à nossa vista. Ou é porque não é fácil de encontrar. E você já parou para pensar o porquê Deus fala que procura os verdadeiros adoradores? Que são poucos, irmão. Você já parou para pensar que uma multidão que tinha mais de 5.000 pessoas, só uma conseguiu chamar a atenção de Jesus? A multidão balançava, puxava o cabelo, tocava na roupa e
E de repente a Bíblia diz que Jesus para que o discípulo não entende e fala: mestre, o que foi? Ele disse: alguém me tocou. Mas mestre, é muito Deus cumprido. Alguém me tocou diferente. Você já imaginou que mais de 1000 pessoas podiam estar tocando Jesus por minuto e ele notou um toque diferente e falou: alguém me tocou diferente, de mim saiu poder. Em outras palavras, alguém aqui está entendendo o real propósito de eu estar aqui. Alguém entendeu realmente quem eu sou. E Jesus só foi embora quando acharam a mulher, irmão. Traga ela aqui. Isso é o que é mais interessante. Ele fala: filha, não fui eu, mas foi a tua fé que te curou. Ou seja, o desejo de estar ali com Jesus, o fato de colocar Jesus como a única solução da vida daquela mulher, transformou ela para sempre. Quer outro exemplo? Mais para trás, Jacó. Jacó estava cortado para morrer, enganado o irmão, não queria matar ele. Jacó tinha enganado o pai, Jacó tinha enganado o irmão, Jacó tinha feito um monte de baboseira na vida, estava perdido, em outras palavras. Trazendo para o lado humano, não tinha mais jeito, como as pessoas costumam dizer: tal pessoa não tem mais jeito. Mas sabe qual foi a diferença? Jacó teve um encontro com Deus. E Paulo lá na frente fala que é impossível alguém se encontrar com o Senhor e permanecer da mesma forma. E a palavra fala que Jacó ele vê o anjo, pastor, e ele fala assim: ei, me abençoe. E o anjo ia embora. Ele não deixou. A Bíblia diz que durante uma madrugada Jacó lutou com o anjo. Mas não é lutar tipo burro, não. É segurar o anjo. Já imaginou o anjo saindo embora, ele segurando, agarrando, lutando. E não foi fácil não, meu irmão. Porque estudos apontam na Bíblia, que um ser espiritual, um demônio ou um anjo, tem a força de 120 homens. Já imaginou a luta que foi para Jacó? Não foi fácil não, irmão. Segurar aquele anjo a ponto do anjo dizer: ei, me deixa embora, porque já raiou o dia. E Jacó dizer: eu só me solto quando você me abençoar. Irmão, se o anjo não tivesse abençoado Jacó, eu tenho certeza que ele estaria lá até hoje. Mas você sabia que aquele anjo foi para lá com o intuito de abençoar Jacó, irmão? Aí você pode se perguntar: então por que teve essa confusão toda a noite toda? Porque muitas vezes Deus quer ver até onde eu e você estamos dispostos a ir, ou até onde o que nós estamos dispostos a fazer por Ele. Jacó disse: eu só saio daqui quando esse homem me abençoar. Ele só vai embora se me abençoar. E a partir dali, Deus faz uma aliança com Jacó, que dura até hoje. Quer mais um exemplo? Zaqueu, coletor de impostos, irmão. O cara era ladrão mesmo, roubava o povo. Mas uma atitude, irmão. Entenda isso. Jesus não quer que você faça nada no outro mundo, não. É só uma atitude. Você não precisa pular, subir em cima de um poste e ir para frente do sinal, não, irmão. Jesus só quer um coração aberto para Ele. Zaqueu era baixinho, irmão. Eu imagino Zaqueu o tamanho de Wellington. Povo alto. A Bíblia fala que Zaqueu subiu numa árvore só para ver Jesus. Sabe, irmão, isso é interessante porque naquela região que Jesus estava, tinha muitos homens e mulheres de Deus, tinha os discípulos, tinha seguidores fiéis, e Jesus podia ir para a casa de qualquer um. Mas o fato de Jesus olhar e ver aquele homem em cima da árvore só para ver Jesus, e ele não gritou: ei, Jesus, estou aqui. Não, ele só queria ver. E a Bíblia diz que Jesus foi até ele e disse: desce e vai à tua casa, porque essa noite eu vou ter contigo. Eu não fico imaginando a alegria daquele homem dizer: poxa, eu pecador, eu todo errado, eu roubando o povo, e o mestre quer vir na minha casa. E eu fico imaginando a correria, irmão. Porque eu já tive a honra de receber homens e mulheres de Deus em minha casa. E a gente recebe, sabe o quanto a gente corre, o quanto a gente se esforça ali para dar o melhor, para arrumar, deixar tudo pronto. E isso é bom, irmão. Sejam bons hospitaleiros. A palavra fala que pessoas receberam anjos em suas casas e não sabiam. Então, fico imaginando já Zaqueu correndo para arrumar, preparar, passar roupa, a mulher dele lá doida, arrumando as coisas e tudo pronto. Outra coisa, a prioridade. Aquele homem larga tudo e arruma tudo para receber Jesus. Ei, arrume toda a sua vida para receber Jesus. Não receba ele de todo jeito. Não deixe ele estar onde a sujeira, limpe tudo que é sujo. Receba ele
ele uma casa limpa, adornada. E quando Jesus chega, é isso que eu quero que você entenda, irmão. Você que um dia vai assistir essa ministração no YouTube, entenda isso, que o Jesus que a gente serve não é o Jesus que condena, não é o Jesus que te julga. Lógico, vai chegar um dia que quem não se converter, o joelho que não se dobrar, vai ser condenado, porque não creu. Mas o intuito de Jesus não é esse. A palavra fala que o sonho de Deus, o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Então Jesus, por mais que ele tivesse recursos ou palavras para julgar Zaqueu pela vida que Zaqueu levava, a palavra diz que em nenhum momento Jesus chegou apontando os erros de Zaqueu. Por mais que ele pudesse fazer isso, a palavra fala que ele chegou, sentou e comeu. Muitas vezes, irmão, não vai ser o próprio Jesus que vai estar fisicamente na sua frente, mas a presença dele vai te transformar, vai te melhorar, vai nos melhorar. Só o fato de Jesus estar ali sentado, comendo com Zaqueu, foi suficiente para Zaqueu entender e dizer: mestre, deu errado, mestre, deu falhado, mestre, deu pecado, mas se o Senhor me perdoar, eu prometo devolver tudo que eu roubei e restituir 4 vezes mais. E Jesus, com toda a felicidade do mundo, dizer: hoje houve salvação na sua casa. Entenda isso, irmão. Jesus não veio para os salvos, ele veio para os perdidos. Ele não veio para quem já está salvo, ele veio para salvar os pecadores, ele veio para salvar quem está afundado no pecado, ele veio para salvar quem está preso pelo diabo. Então não podemos prender Jesus nessas 4 paredes, não. Temos que pregar a palavra lá fora, temos que levar Jesus também lá para fora. E por conta da honra de Zaqueu, ele foi salvo. O centurião, Jesus não precisou nem ir na casa dele. Ele disse: mestre, basta uma palavra sua daqui e ele vai ser curado lá. A Bíblia diz que Jesus se maravilhou, dizendo: uau, nem em Israel eu vi uma fé como essa. Vá, meu filho, vá, porque a tua fé te salvou. Você já imaginou, irmão, você chamando a atenção de Jesus para a sua vida? Todas as pessoas que conseguiram chamar a atenção de Jesus tiveram a sua vida mudada. Já não tinha mais nenhuma opção. A filha já tinha morrido. Se veste, se tu podes, cura minha filha. Jesus veio para: não, Jairo, se eu posso não, se você crer. Ou seja, Jesus estava dizendo: olha, eu tenho minha responsabilidade, mas você também tem a sua. Olha, eu sei que eu tenho que fazer minha parte, mas você também tem que fazer a sua. A mulher cananeia, irmão, eu não preparei nada disso, mas o Espírito Santo está me lembrando de pessoas que tinham uma vida destruída, mas que só por honrarem a presença de Jesus tiveram sua vida mudada. A mulher cananeia disse: mestre, minha filha está doente, preciso do Senhor. Eu não posso. Não posso deixar de servir os filhos, deixar de servir a mesa para servir os cães. E ela, com toda a ousadia do mundo, mas os cães comem do que sobra da mesa. Em outras palavras, Jesus olha no seu dia, mas quando só tiver um tempo, esqueça de mim, não. Lembre de mim. A palavra fala que Jesus parou. Não tem como. Não tem como não honrar uma honra como essa. Não tem como não abençoar uma pessoa que está me honrando dessa forma. Ei, as pessoas que Jesus estava pregando, que ele veio para salvar, não estava nem aí. Mas a pessoa que ele nem pregou: Senhor, reconheça quem tu és, tu tem o poder de mudar a minha situação. Moisés está aqui na frente do mar, não tem para onde correr, o povo vindo, os inimigos vindo correndo para matar, o povo reclamando. Imagina a pressão, irmão. Muitas vezes nós vamos nos encontrar em momentos de pressão, de você olhar para um lado, não ver saída, olhar para o outro, não ver saída, olhar para frente, não tem para onde ir, olhar para trás, o perigo está chegando. Só Jesus pode te tirar dessa situação, irmão. Como eu disse, se ele não abrir o mar, ele te faz andar sobre as águas. Já imaginou a pressão que estava vivendo Jesus? Os discípulos sendo perseguidos, sendo maltratados, o povo querendo matar, o povo querendo pegar. João Batista já estava preso, ia morrer. Mas em nenhum momento esses homens arredaram o pé, se manteram firmes, acreditavam até o final. Muitos perderam sua vida por amor. Esse é o evangelho que está sendo pregado hoje. Mas Jesus disse: o amor de muitos vai se esfriar. Paulo fala em Tessalonicenses: antes do mestre voltar, antes da vinda do Senhor, vai vir a apostasia. A
Apostasia é pessoas se distanciando, o amor nos esfriando, as pessoas não tendo mais prazer em estar na casa do Senhor. Mas que não venha acontecer comigo e com você, irmão. Que você venha tomar essa palavra de hoje como um alerta. Precisamos estar vigilantes, nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor vai voltar. Ei, aquilo que você tem não é maior do que Deus. Aquilo que você já é não é maior do que Deus. Aquilo que você ainda vai ter não é maior do que Deus. Eu estava guardando isso para falar de novo na minha aula da escola novamente sobre o Espírito Santo. Mas foi comprovado cientificamente que o homem, o ser humano, perdão, homem ou mulher, ele existe na vida dele 4 vazios. 4 vazios. Primeiro vazio, vou começar de trás para frente, do menos importante até o mais importante. O primeiro vazio é o vazio de amizade. Você pode ver que a maioria das pessoas que sofrem problemas psicológicos ou que se cometem suicídio são pessoas que não têm amigos. Sabe, eu falo por mim, eu tenho a necessidade de ter amigos. É muito bom você estar em casa aqui, você ligar para quem você gosta, para quem você tem amizade, você brinca, fala ali, chama para comer alguma coisa. Vamos aqui em casa, vamos ali, tá? É muito bom você ter amigos. E você pode ver que as pessoas que não têm amigos, elas são retraídas, elas são caladas, elas não gostam de estar muito em público, muito no meio das pessoas. Por quê? Porque aquilo é um vazio. E pode prestar atenção que pessoas que sofrem desses problemas ou se entregam ao álcool ou se entregam às drogas com excesso. O segundo vazio é o vazio, como é que eu posso falar? O vazio do amor. É o vazio que o homem, ou a necessidade que o homem ou a mulher tem de se relacionar com uma pessoa. Você pode ver que quando uma pessoa ela se frustra muito no relacionamento, ela começa a ficar com várias outras pessoas. Ela começa ela perde o controle da sua vida amorosa e ela se relaciona com várias outras pessoas. Muitas pessoas, às vezes, trocam até de sexo. Por quê? Porque não conseguiu achar em alguma pessoa alguém que lhe faça feliz. Então aquela pessoa ela começa a mergulhar em drogas, em álcool, em muitos outros problemas, muitos outros vícios, para tentar inibir ou apagar aquele vazio dentro dela. Enquanto ela não achar alguém que a ame, que cuide ou que valorize, ela vai estar mergulhando naquilo. Por quê? Porque ela não conseguiu preencher aquele vazio. E muitas vezes essa pessoa já consegue arrumar a pessoa certa, mas por já ter quebrado a cara antes, por já ter sofrido antes, ela acaba tão traumatizada que acaba perdendo aquele relacionamento. O segundo é o vazio que o homem tem ou a mulher tem do pai e da mãe. Você já parou para pensar, irmão, que pessoas que não têm o amor de pai ou o amor de mãe são pessoas extremamente infelizes. São pessoas que, meu Deus, são pessoas com ferida na alma, são pessoas que tratam os outros com grosseria, são pessoas que não estão nem aí para a vida, que não se importam com outras pessoas. Por quê? Porque foram feridas ou magoadas. Porque todo o ser humano tem a necessidade de ter um pai e uma mãe presente, que ama, que cuida. É impossível, irmão, uma mãe nunca vai fazer o papel do pai. E o pai, por mais que tenha, também nunca vai conseguir fazer o papel da mãe. Por quê? Porque não é a natureza. Pai, mãe, mãe. Então as pessoas que não têm um pai, ou não têm uma mãe, ou não têm nenhum dos dois, sempre crescem com esse vazio em si. Com essa solidão, com essa tristeza. Pessoas assim costumam se isolar. Pessoas assim têm dificuldade de se abrir com as outras. Por quê? Porque é um vazio que ela não consegue preencher. Aí também procure outras pessoas um vazio que ela não consegue preencher. Mas tem o principal, o primeiro e o mais importante. É o vazio, é o espaço da nossa vida que só o Espírito Santo pode preencher. Talvez algumas pessoas possam ter amigos, possam ter um bom relacionamento e possam ter sido criado ao lado dos seus pais, da sua mãe e do seu pai. Mas mesmo com tudo isso ainda falta alguma coisa. E essas pessoas não conseguem entender o que. Aí elas procuram preencher com dinheiro, elas procuram preencher com amizades, com festas, com saídas, com noitadas, mas enquanto o Senhor Jesus não estiver onde deve estar, aquele buraco nunca vai ser preenchido. Mas sabe qual é o melhor, irmão? Quando o Espírito Santo chega na nossa vida, ele não só preenche o espaço dele, como preenche todos os outros. Por quê? A palavra diz que nós fomos adotados como filho. Então eu posso não ter pai nem mãe, mas ele é o meu pai. A palavra fala que
amigo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas que habitaria em vós e estaria em vós para sempre. Eu posso não ter nenhum amigo, mas se eu tiver o Espírito Santo, ele é suficiente. E por fim, eu posso estar solteiro. Aquele filme que tem um homem solteiro de 40 anos. Eu posso não ter ninguém, mas se tiver o Espírito Santo na minha vida, eu não preciso de mais nada. Por quê? Porque a palavra fala que nós somos a noiva do Cordeiro. Ele entendeu, querido, que com o Espírito Santo na nossa vida não precisamos de mais nada. Ele não só preenche o espaço dele, como preenche todos os vazios que existem dentro de nós. Ele nos completa, Ele nos melhora, Ele muda a nossa vida, repreende todo demônio, traz a cura, traz avivamento, traz restauração, traz tudo. Mas as pessoas não querem, por quê? Porque para andar com Jesus, temos que obedecer. Jesus falou, é simples, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Pode vir para cá já, queria que ele ficasse de pé. Queria que você fechasse seus olhos. Eu quero encerrar com isso nessa noite. Certa vez, pode fechar seus olhos. Certa vez Jesus estava passando. E a gente tinha um jovem que foi até Jesus. Falou assim, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar ou entrar no reino dos céus? E Jesus respondeu, é simples. Cumpre os mandamentos, cumpre a lei, honra ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua vida. E o jovem disse, mas mestre, eu faço isso desde que eu era pequeno. E a Bíblia fala que Jesus realmente olhou para a vida daquele jovem e o amou por conta da sua integridade. Mas Jesus falou, então, antes de Jesus falar, Jesus olhou e fez uma